Nietzsche, uma das obras mais representativas de todas as obras feitas por ele. A gente já fez aqui a resenha dessa obra aqui, Crepúsculo dos Ídolos, e hoje nós vamos ver um pouquinho além do bem e do mal. Resenha dessa obra aqui, Crepúsculo dos Ídolos, e hoje nós vamos ver um pouquinho além do bem e do mal. Então, Nietzsche nasceu em 1844 e ele faleceu em 1900. Ele nasceu numa família cristã, uma família bem devotada, tanto é que seu pai era pastor. A época mais importante. Então, Nietzsche nasceu em 1844 e ele faleceu em 1900. Ele nasceu numa família cristã, uma família bem devotada, tanto é que seu pai era pastor. A época mais importante e feliz da sua vida foi a época da infância, onde ele nasceu a irmãzinha e o irmãozinho dele. Ocorre que cedo ele perdeu o pai e a irmã mais nova. Foi aí que Nietzsche começou a ser muito crítico e polêmico. Então, feliz da sua vida foi a época da infância, onde ele nasceu a irmãzinha e o irmãozinho dele. Ocorre que cedo ele perdeu o pai e a irmã mais nova. Foi aí que Nietzsche começou a ser muito crítico e polêmico. Então, ele é uma pessoa muito crítica em relação à moral, à cultura, à filosofia e à forma de vida. Nietzsche foi muito conhecido pela forma crítica da escrita. Tanto é que ele era um filósofo crítico, um poeta, um dos maiores representantes do século XIX. Esse livro aqui, Além do Bem e do Mal, tem uma história bem interessante, que nenhuma editora queria escrever essa obra aqui, editar, né? E ele sozinho bancou essa obra. Nos primeiros anos, ele não vendeu mais que 100 obras dessa. Mas depois de 100 anos, essa obra foi considerada um best-seller, uma das maiores movimentos, um dos maiores obras representativas do século XIX. Ele queria ser diferente, ele queria pensar além da caixinha, além do bem e do mal. Foi essa a maior proposta dele de filosofia. Tanto é que ele criticava os filósofos da época, porque eles pensavam da mesma forma com que sempre pensaram. Ele queria que pensassem diferente, ele queria trazer sementes, pensar fora do rebanho. Ele não queria criar valores iguais, ele queria fazer valores novos. Ele precisava ir além da crítica. E para fazer isso, independentemente seria além do bem e do mal. Então, para Nietzsche, o que era o bem e o mal? Para Nietzsche, o bem era tudo que era forte, que era guerreiro, que te impulsionava, que te fazia pensar, que te fazia agir. E o mal seria a representatividade do fraco, daquele que quer seguir aquilo que os outros fazem, de não quer tentar, de não quer sair fora da caixa. Então, para ele, o mal era isso. O bem era guerreiro e o mal era o fraco. Por isso que Nietzsche criticava muito a religião, porque a religião existe dogmas, existem coisas que você precisa seguir. Então as pessoas elas não saem daquilo, elas não se revelam, elas não fazem aquilo que querem. Então a crítica é nisso, que quando ele diz que a religião doutrina as pessoas para fazer tudo igual. Então ele acha que as pessoas tinham que ser livres para pensar, para agir. Porque se é para a gente viver nesse mundo aqui, a gente precisa investigar além do bem e do mal, sair à frente e analisar quais são os resultados se eu pensar assim, quais são os pontos que eu posso adentrar se eu pensar diferente das pessoas. Ele não queria ter planos, ele não queria seguir regras, ele só queria pensar, viver de uma forma livre. E por isso ele criticava muito a forma moral e a forma religiosa, a religião. Nietzsche dizia também que aonde está o Estado, aonde está o lucro, a parte econômica, aí está o peso do rebanho. Aí está a grande mediocridade e a grande manipulação do rebanho, da massa. A massa faz tudo quanto é falado, em virtude do lucro, o peso do dinheiro. Então ele não queria, ele queria sair dali. Ele queria ser autêntico. Ele lutava pela autenticidade do filósofo, a autenticidade do poeta, a autenticidade do escritor. E para fazer isso, ele se sentiu muito mal. Por isso que essa obra aqui, em 1885, quando ele fez, logo após Zaratustra, nenhuma editora queria editar. Ele teve negação das editoras.
porque ele falava abertamente a crítica sobre os moralistas, sobre tudo aquilo que feria a liberdade. Então, sobretudo, a precariedade cultural e espiritual do seu tempo. Então, esse livro aqui também é importante porque como ele afronta de frente todas essas questões, ele compreendeu que para ele dizer a verdade que só ele sentia, ele precisava conspurcar o próprio ninho dele. Ele precisava destruir aquilo que era verdade até então. Então foi um momento bem crítico, um momento de decadência do próprio autor, um momento que ele começa a entrar em conflito com os próprios pensamentos dele, porque ele queria ser autêntico. Ele compreendia que quando você não era útil para aquela manada, você era colocado de fora. E a gente fazer um paralelo com a vida de hoje, quantas vezes quando você se coloca numa situação em que você pensa diferente do grupo aonde você está vinculado, você não é mais útil para o grupo e eles te colocam de lado. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente precisa pensar diferente, a gente pensa diferente, só que daí você não é mais útil, então você é descartado. Você não faz mais parte daquele pensamento. Você não traz mais nada de bom para aquele grupo. E Nietzsche pensava isso lá no século XIX. Então, a gente fazendo um paralelo com a nossa vida de hoje, podemos analisar por que a gente pensa igual todo mundo muitas vezes? Por medo, por ressentimento, por medo de ficar fora do grupo, por medo de você ser descartado da sociedade. Então, Nietzsche, ele criticava toda essa forma cultural de pensar, porque isso... Outro ponto que o autor escreve no livro é que o amor sempre vai estar além do bem e do mal. Então, tudo aquilo que você faz por amor, extraia o mal e jogue fora. Vai ficar só o amor, só a parte que você gosta, só aquilo que você compreende como correto, aquilo que você tem por confiança, por aceito. Então, além do bem e do mal, é uma obra que Nietzsche faz com que você tenha coragem, né? Que o bem representa o guerreiro, a força, ter coragem de enfrentar o mal, ter coragem de enfrentar aquilo que você acha que é correto, que você sabe que é correto, que você sente que é correto. Então, por mais que você precise ultrapassar o bem e o mal. Porque sempre quando você vai fazer o correto, você vai fazer aquilo que você sente do fundo do coração. Na obra, Nietzsche traz um monte de frases, que são frases muito conhecidas. Eu vou trazer para vocês algumas aqui. Tem um pedaço aqui da obra, bem na metade da obra, ele traz um monte de frases. A mulher aprende a odiar na medida em que se desaprende a enfeitiçar. Mas aqui eu vou trazer algumas que são os ditos interlúdios. Mais de 200 ditos interlúdios. Vou trazer alguns aqui para vocês verem. Desses aforismos que o escritor traz na obra, que é de uma envergadura incrível, a inteligência de Nietzsche é assim... Eu fico imaginando, enquanto eu estava lendo a obra dele, se uma pessoa assim estivesse vivendo no século XXI, no nosso momento que estamos vivendo agora, com pandemia, discussões políticas, o que um cara como esse colocaria no papel? Ele é muito incrível. Então, trazemos aqui. A 117 diz o seguinte: a vontade de superar um afeto é, por fim, tão somente a vontade de um, outro ou vários outros afetos. Olha só como ele adentra em relação à questão do amor, porque toda obra em si, além do bem e do mal, ele é colocado em cima do amor, né? Então, esse aforismo 117 reflete buscando aqui superar o afeto que ele tinha pela morte do pai dele, que ele nunca se conformou. O pai dele era pastor, vivia dentro da igreja, uma pessoa ótima, uma pessoa boa. Ele não conseguia compreender o porquê o pai dele faleceu, né? Então, ele traz nesse aforismo essa questão. A questão 173 diz assim: não se odeia enquanto ainda se menospreza, mas somente quando se julga o outro igual ou superior. Então, isso
é um ponto onde ele traz bastante a questão da moral, né? E a questão da dúvida entre aquilo que um e o outro pensa, né? Então, aquilo que você menospreza, ainda você não odeia, né? Ainda você não chegou nesse momento de odiar, mas somente quando se julga o outro igual a superior àquilo que ele pensa. E na 175 aqui, ele coloca assim: ama-se por fim os seus desejos e não o desejado. Olha que fundo isso, né? Tanto é que Nietzsche teve várias complicações em relação ao relacionamento, ao amor, ele criticava muito a mulher. Então, o que você deseja no outro? É aquilo que o outro te representa, que o outro te traz, ou aquilo que você deseja dentro de você mesmo? Sabe? São umas questões bem interessantes. E o mais importante de todos é o 153. O que é feito por amor ocorre sempre além do bem e do mal. Então, quando você ama, você não pensa nas consequências, naquilo que vai trazer. Você ama, simplesmente ama e pronto. Então, Nietzsche era muito profundo nas suas palavras. Ele era diferente, ele era algo incrível. Nietzsche foi um grande filósofo, né? Então, nesse domingo eu fico com... Então, esse aforismo 153, ele abraça conceitos universais sobre o amor, né? Trazendo o amor junto com a verdade. O amor caminha com a verdade. Então, isso é incrível. Então, nesse domingo, eu fico com essa obra aqui. Se você quiser, dá uma olhadinha para ver quantos ensinamentos você vai tirar dessa obra. Até domingo que vem.